Dieu, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est moi, Aline, votre professeur de français. E aqui neste perfil eu te ensino a falar francês de forma rápida, simples e prática, mesmo que você esteja começando do absoluto zero, mesmo que você já tenha tentado outras vezes e não tenha conseguido. E hoje eu estou aqui para te mostrar que você pode começar a aprender francês de forma prática, oui? E é por isso que eu trouxe 10 frases mais utilizadas no dia a dia em francês, para que você possa aprender, oui, para que você possa anotar no seu caderno e repetir na sua casa, oui? Então isso é muito, muito bacana. E olha só, vamos começar, né? Mas antes disso, eu gostaria de saber se você que está me assistindo agora, você está no nível iniciante, intermediário ou avançado em francês? Digita aí para mim nos comentários para que eu possa saber qual é o seu nível. E dessa maneira eu posso te ajudar e complementar muito mais nesta nossa live. E é sempre um prazer para mim estar aqui com você e te ensinar francês. Inclusive, nós acabamos de sair de uma jornada muito boa, que foi a jornada do francês descomplicado, em que eu te mostrei o jeito errado de aprender francês, te mostrei o jeito certo, te mostrei também na prática que você pode estudar e que você consegue. E agora nós vamos começar com uma sequência de lives aí todas as semanas para que você possa sim estar inspirado para poder aprender o idioma de forma simples, de forma fácil também, tá? Estou vendo aqui nos comentários, Rony falou, olha, nível 0, José Wilk, debutant, Adelina, intermediário, BS, iniciante, AP da teacher, debutant. Isso mesmo, pessoal, a maioria aqui tá no nível iniciante e intermediário em francês, e isso é muito bacana, né? No nível iniciante, a gente precisa começar de algum jeito, né? A gente precisa começar de alguma forma. E isso é legal, porque quando você começa, é simplesmente incrível. Você vê as diferenças que tem no seu idioma para outros idiomas que você estuda também, e ao longo do tempo vai fazendo sentido as coisas na sua cabeça. Parece que é tudo novo, mas chega uma hora que você para e pensa, tá valendo a pena, agora eu já consigo fazer várias comparações, né, no português e no francês, ou que seja outra língua que você esteja aprendendo no momento, e isso é maravilhoso. Para os iniciantes é sempre bom focar, por exemplo, nas coisas que são principais do cotidiano, como nesta live de hoje, que brevemente já vou começar a te apresentar o conteúdo. Para a galera aí do nível intermediário, é necessário focar também em coisas mais específicas, como tempos e modos verbais para poder falar corretamente no presente, no passado, no futuro, no imparfait, no plus que parfait, no conditionnel, subjonctivo. Então é necessário que a gente foque nas coisas que são mais importantes e mais utilizadas, para que você se dê bem mesmo no idioma, para que você consiga se comunicar em contexto de viagem. Então você vai viajar, vai ter uma viagem internacional, você já vai estar pronto, você já vai estar preparado para todas as situações que você for passar. Ou simplesmente você está aqui no Brasil e você deseja imigrar, você quer construir a sua vida em um outro país. Então, dessa forma, você vai também estudar, porque quando aparecer essa oportunidade, pronto, partiu. Você já sabe o idioma, você já vai conseguir se comunicar com as pessoas. E para você também que já mora em um país de língua francesa, é necessário focar no conteúdo do dia a dia, que é o que você mais vai precisar para se comunicar com as pessoas no geral, pedir uma informação, ir na padaria comprar um pão, até rimou, né? Ou simplesmente se comunicar no seu trabalho, entender o que os outros estão falando e conseguir responder. Porque tem muitas pessoas que às vezes entendem o que o outro está falando, mas chega na hora de falar, dá aquele blocagem, não consegue falar, dá aquele bloqueio,
trava e isso acaba desanimando, né? Mas eu estou aqui para te mostrar que é possível sim você falar francês, você conseguir desenvolver esse idioma de forma rápida, simples e prática, mesmo que você esteja começando do absoluto zero. E nós estamos buscando por clareza. Nós precisamos ser pessoas claras na nossa comunicação para que o nosso interlocutor consiga nos entender e para que se mantenha mesmo uma comunicação. Oui, porque é assim que a gente vai construindo. Você entende e responde. E o seu interlocutor é a mesma coisa, certo? E não importa se você está pensando assim, ah, mas eu tenho vergonha de falar, nossa, eu falo tudo errado, eu não quero falar porque eu tenho vergonha. Chega disso. A gente não pode ter vergonha nessas horas, porque se a gente está aprendendo, a gente vai fazer de tudo para alcançar o nosso objetivo, certo? A gente vai chegar lá, mas só que várias travas a gente tem que tirar do nosso caminho, certo? A Amanda tá falando assim, olha, eu só compreendo um pouco. Bom, é sobre isso, Amanda. É compreender, você já tem meio caminho andado, sabe? Entender é muito bom. Agora o próximo passo é fazer o quê? Se concentrar para que você possa ter vocabulário, aumentar o seu repertório para que você possa ter uma variedade de palavras e expressões para utilizar com as pessoas. E aí você já vai saber responder. Então, no seu caso, é só ajustes, né? Você compreende e agora só está faltando você partir para a parte principal, que é a fala. N'est-ce pas? Então, isso aí é muito importante, isso conta muito no nosso processo de aprendizado. E quando você começa, de fato, a aprender o idioma, você tem que mergulhar, você precisa fazer uma boa imersão nos conteúdos, para que você aprenda de verdade. E não é necessário ficar 4, 5, 6 horas estudando francês, não. Você pode estudar no seu tempo, você pode fazer os seus horários, você pode estudar 20 minutinhos por dia, que inclusive é a proposta que eu trago dentro do meu método Francês Essentiel, que você não precisa ficar exausto de tanto estudar o dia inteiro, a cabeça fica até ruim, né? Pelo amor de Deus, nós adultos, nós temos tantas coisas para fazer e no meio dessa nossa rotina a gente precisa arrumar um tempo para estudar, que é a nossa prioridade, certo? Então, se você tem ao menos 20 minutinhos, você consegue. Isso é muito bom, isso é maravilhoso, né? Elenir Kamala falou, salut, salut tout le monde, bienvenue. Fico muito feliz que vocês já estão aqui para poder estudar francês. E agora, antes da gente começar, me conta uma coisa. Qual que é o seu objetivo hoje? Qual que é o seu objetivo? Você precisa aprender francês porque você quer fazer uma viagem? Você quer se comunicar no seu dia a dia? Ou você quer se comunicar no seu trabalho? Digita aí nos comentários só para eu ficar sabendo. Qual que é o seu objetivo? Porque quando eu comecei, o meu objetivo era viagem. Eu queria arrasar no francês. Eu queria chegar lá e falar, eu falo francês. Eu queria chegar já no aeroporto falando, entendeu? E tem uma coisa interessante, né, que aconteceu, é que em vários lugares que eu passei, né, em vários países assim de língua francesa, vários não, que foi na Suíça que aconteceu isso, mas na França também aconteceu. Eu entrei em uma loja que vendia uns sabonetes bem cheirosos, e aí eu falei com meu amor assim, olha, vamos passar ali pra gente comprar? E aí ele falou, vamos. E aí a mulher tava passando assim, ela tava saindo da loja e eu tava entrando, e ela olhou pra mim, e aí eu falei, bonsoir. Aí ela falou, boa noite pra você também. Sacou, né? Você sacou. Faz parte da nossa identidade, né? As pessoas reconhecem que nós somos mineiros. Isso é muito legal, né? Mas o mais importante é a comunicação, você pronunciar bem as palavras e você saber de fato o que você tá falando. Oui, isso conta muito no momento. Oui, deixa eu ler as respostas que vocês enviaram. Olha só, BS falou, quero ler livros. Uau, isso é muito bom. Eu tenho vários livros aqui e é muito legal porque você aumenta o seu vocabulário e assim que você aprende palavras novas, você já pode inserir nas suas conversas. Você já pode implementar e isso é muito bom.
Você não pode, por exemplo, só aprender, pronto, guardei o livro, acabou. Não, tem que colocar lá no seu dia a dia para você fixar aquela palavra e sempre estar utilizando e até mesmo trocando por sinônimos, né? Aí você expande muito mais o seu repertório. Oui? Sorte está falando boa noite, professora. Boa noite para vocês, bom dia para mim, que aqui ainda é 3 e pouco, mas boa noite para a maioria aí, né? Deixa eu ver aqui. O José Will que falou assim: parler, lire et voyager. Super. Parler, que é o falar, ler, que é o ler, e voyager, que é viajar. Então isso é muito legal, né? Você poder falar. Você saber que você pode chegar em qualquer lugar e você vai ser entendido. As pessoas vão te compreender, porque você já treinou a sua pronúncia, você já tem uma boa comunicação, né? E para viagens é realmente essencial. A gente, assim, sair do país sem saber nada, caraca, é muito complicado, hein? Tem gente que sai, mas é complicado. A Erini falou o seguinte: quero comunicar e também viajar. É isso. É isso. A comunicação, quando você tem a comunicação, é poder, né? A gente pode fazer o que a gente quiser, porque a gente tem autonomia, a gente tem independência no idioma. E isso é muito bom, né? Muito bom. A Amanda tá falando assim: moro na Guiana Francesa, quero ser fluente. Isso mesmo, se você começar hoje, menina, o seu aprendizado, o seu crescimento vai ser progressivo. Você vai avançar com excelência. Só que você tem que começar do jeito certo. Se você errar bem no começo, aí já é complicado, viu? Porque aí você demora muito mais para atingir o seu objetivo de se comunicar e de chegar à fluência. Oui? E eu já expliquei para vocês aqui, né, a diferença entre fluência e proficiência, né? Mas eu posso explicar para vocês em uma outra live também, porque são coisas diferentes, tá? Sorte complementou: eu quero aprender para se comunicar com amigos e colegas do trabalho. É basicamente isso. É o que a gente precisa no nosso cotidiano. Porque imagina, chegar lá no ambiente de trabalho, todo mundo falando francês e você não. E você perdendo oportunidades até, por exemplo, de ter uma promoção, né, de ser bem remunerado do jeito que você gostaria, imagina. E no ambiente de trabalho é realmente extremamente importante que você saiba, que você se destaque. Oui, então isso realmente conta muito, tem um peso maior. E quem fala francês está muito na frente de quem fala só inglês. Oui, é um grande diferencial, ok? Deixa eu ver aqui. Leonor Lopes está falando assim: olha, quero aprender para poder comunicar com os meus clientes do trabalho. Leonor, qual que é a sua profissão? Digita aí nos comentários. Mas comentando ainda sobre isso, né, para poder comunicar com os clientes, olha só que interessante. Se você tem clientes de toda nacionalidade, mas principalmente que fala francês, como que você vai ficar se comunicando só em português? Ou só em inglês o tempo todo? Se torna até chato, né? Mas quando os clientes, quando as pessoas no geral vê que você está se esforçando para falar francês, aí a coisa muda de figura. Aí a coisa muda de nível, porque as pessoas gostam de ver a gente se comunicando no idioma deles. E é necessário que a gente faça esforços necessários para que a gente chegue lá. E a gente não pode ter medo de errar nessa jornada. Oui? Não podemos ter medo. Deixa eu... Ixi, peraí. Pronto. A gente só não pode ter medo, porque o medo muitas vezes nos impede de realizar grandes sonhos. Então, se você tem um objetivo, se é prioridade para você, simplesmente não desista, corre atrás, porque ó, vai valer a pena, você pode ganhar muito dinheiro com isso. E você pode ter também uma experiência cultural. Quando você fala o idioma, não é só um idioma, é uma transformação. Falar um idioma é uma transformação. E às vezes são tantas oportunidades que as pessoas perdem por não falar, que eu vou te contar, viu? São muitas oportunidades boas que às vezes nunca mais vai voltar. E às vezes você perde
porque você ainda não começou a aprender francês. Esse que é o grande problema. A Leonor falou, eu trabalho como aluguel... com aluguel de apartamentos. Olha só, profissão incrível, extremamente boa, olha só a sua área, muito boa. Então, falando francês, mulher, você vai arrasar. Nossa, meu Deus, tem que começar a aprender, tá? Todo mundo que tá aí no nível iniciante, todo mundo que tá nessa jornada, simplesmente comece com o que você tem e não desista, porque vai valer a pena, hein? Então agora nós vamos começar com o nosso conteúdo. Já bati um papo com vocês, mas se você tiver alguma dúvida ou algum comentário, deixa aqui deixa aqui nos comentários, porque aí eu vou respondendo ao longo da nossa live, tá bom? Então vamos começar com o nosso conteúdo. Eu trouxe 10 frases aí essenciais que nós utilizamos no nosso dia a dia, tá bom? E se você quiser fazer algum comentário, beleza, estou aqui e assim que eu ver eu respondo. Então a primeira é uma muito simples para você perguntar se a pessoa está bem. Tu vas bien? Então essa maneira é informal. Por quê? Porque nós utilizamos o tu, certo? Então repita aí da sua casa. Tu vas bien? Tu vas bien? Você vai bem? Nós temos também a maneira formal, né? Quando você não conhece a pessoa ou quando você está falando ali em uma conversa em que você não tem tanta intimidade, você utiliza o vous. Então, nesse caso, você pode dizer Comment allez-vous? Comment allez-vous? Oui, então é muito simples, né? Tu vas bien? Comment allez-vous? Ali nós temos uma inversão de sujet, quando a gente troca, né, a posição do verbo e do pronome. E isso funciona muito bem na língua francesa, inclusive é muito chique, tá? Perfeito! Vamos para a segunda. E nesse momento eu quero que você escute e repita na sua casa, tá? Porque repetir você vai fixar essas frases. Tá bom? Vamos para a segunda. Sabe quando você tá ali meio atarefado e aí você fala com a pessoa assim, nossa, eu tô atrasado, tô atrasada. Você pode dizer, je suis en retard. Je suis en retard. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Je suis en retard. Eu estou atrasado, eu estou atrasada. E aí, se você quiser complementar com a palavra désolé, ou seja, desculpa, lamento, eu estou atrasada. Eu estou atrasado. Je suis désolé. Alors, je suis en retard. Désolé. Eu estou atrasado. Desculpa, lamento. Oui. Então, a primeira foi tu vas bien, muito simples para você perguntar se a pessoa está bem. E a segunda, eu estou atrasada, eu estou atrasada. Je suis en retard. Oui. Até aí, tudo bem? Estão conseguindo entender a pronúncia? Digita o i nos comentários, só para eu acompanhar se você realmente está entendendo a pronúncia e está repetindo em casa. Escreva o i aí, que é a letra O, U e o I, para dizer que sim. Deixa eu ver se você está acompanhando mesmo. Beleza. Bolos Artesanais falou ui. João Cativa também, ui. Karine falou ui também. Belina, ui. A P da Teacher falou ui. Maio Celeste também, que bom! Erini também falou ui. Vamos prosseguir então, hein? A próxima frase muito utilizada no nosso dia a dia em francês é quando você pergunta a alguém se a pessoa pode te ajudar. Então, você pode dizer Tu peux m'aider, s'il vous plaît? Dessa maneira, você está falando informalmente com alguém. Vamos supor que você já conhece a pessoa. Oui? Tu peux m'aider, s'il vous plaît? Aliás, s'il te plaît, porque temos uma diferença entre o s'il vous plaît e o s'il te plaît. Oui? Quando a gente utiliza vous, é formal ou informal? Digita aqui para mim. Formal ou informal quando a gente utiliza vous? Vamos ver se vocês vão acertar. Quando nós utilizamos vous com alguém, quer dizer que é formal. Então, seria
Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Agora, se é informal, você pode utilizar o te. Então, tu peux m'aider, s'il te plaît? Então, geralmente, quando a gente está falando francês, se você começou de uma maneira informal, você termina de uma maneira informal também, certo? Mas começou formal, termina formal. Muito simples, né? Então, essa é a explicação muito rápida, mas que faz sentido, certo? Beleza, então se você estiver precisando de ajuda, você sabe que essa frase vai ser muito útil. Então vamos lá? Tu peux m'aider, s'il te plaît? Está repetindo, né? Eu estou imaginando que você está repetindo, que é o exercício que eu pedi para você fazer. Ah, muito bom, hein? Muito bom. Até aí já foram 3 frases. Agora eu vou te ensinar uma expressão muito utilizada, até porque em francês nós temos várias, oui, mas eu vou focar em uma, que é o avoir besoin de. Avoir besoin de é quando você vai precisar de algo, quando você precisa de algo. Então, vamos supor que eu falo assim, olha, eu preciso de um café. Então, você vai falar, j'ai besoin d'un café. Em vez de a gente falar café, igual a gente fala em português, né? O acento agudo, ele fecha o som da vogal. Então, você vai pronunciar café. Café. Então, j'ai besoin d'un café, s'il vous plaît. Oui, então você vai chegar lá e falar, olha, eu tô precisando de um café, por favor. Inclusive, nessa expressão, aliás, mudando um pouco de expressão, você também tem o je voudrais quando você vai falar essa frase. Para dizer, eu gostaria de um café. Então, você falaria, je voudrais un café, s'il vous plaît. Oui, geralmente você fala formalmente porque você não conhece a pessoa, né? Então, ali você utiliza o vous. Mas no avoir besoin de, que é precisar de algo, eu utilizei, então, o j'ai besoin. Primeira pessoa do singular, que é o je, ok? Muito bem, muito bem. João tá falando que gostaria de ver a escrita, é o seguinte, depois eu vou compartilhar o material lá no nosso grupo, tá? Lá no grupo das pessoas que participaram da jornada do francês descomplicado. Então, eu vou colocar todas essas frases lá. Então, nesse momento, você só precisa prestar atenção e repetir, tá ok? Beleza. A próxima frase é quando você pergunta, né? Vamos supor, seu esposo, a sua esposa, seu namorado, né? Copain ou copine. Aí você pergunta, e aí, o que a gente vai comer hoje? Como que você falaria essa frase em francês? E aí, o que a gente vai comer hoje? Escreva aqui nos comentários. Deixa eu ver se você vai escrever corretamente. Vamos ver se você vai escrever de uma maneira que se aproxima. É porque tem diversas maneiras da gente falar e escrever a mesma coisa, né? Sem prejudicar o sentido da frase. Então, escreva aí nos comentários. Você saberia dizer isso? Perguntar isso para o seu companheiro ou para a sua companheira? O que nós vamos comer hoje? Ou o que a gente vai comer hoje? O a gente seria um pouco mais informal, certo? Eu utilizaria o on nesse caso. O que você falaria? Escreva aí para mim nos comentários. Écrivez ci-dessus, s'il vous plaît. Agora eu quero ver, hein? Tô vendo ali, alguém já começou a escrever. Vamos ver se vai bater, hein? Utilizando o on, como que seria? Já começou com o est, isso mesmo, hein? Porque o est nós utilizamos ali para indicar que é uma frase interrogativa, certo? Ui, isso é bom. Isso mesmo, olha só. Adeline escreveu assim, qu'est-ce qu'on va manger? Só o va que você pode tirar a letra S, tá? Porque a letra S vai no tu, mas no on a gente utiliza geralmente, então, a terceira pessoa. Então, ali não leva S, manger aujourd'hui. Agora, se for essa noite, pode ser ce soir. Qu'est-ce qu'on mange ce soir?
traz esse mesmo sentido também, esse qu'est-ce que significa o quê? Oui. Eu tô vendo aqui que outra pessoa disse, utilizou o allons, muito bem. Puisque nous allons manger aujourd'hui, também pode ser, tá? Porque o allons é o que nós vamos comer hoje, beleza. Manger aujourd'hui, ok? Só no aujourd'hui que você pode, deixa eu ver, colocar um apóstrofe, ok? Ali, acho que foi outra pessoa que escreveu, peraí. Então, você pode começar, olha só, essa frase, você pode dizer assim, ó, qu'est-ce qu'on mange ce soir ou aujourd'hui? Ou qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui ou ce soir? Que dá certinho também, tá? Então, lembre-se sempre que esse qu'est-ce que significa o quê? O on significa agente, aquele nosso agente separado, tá? De nós, ok? O manger significa comer. Ce soir significa essa noite, ok? E o aujourd'hui significa hoje, ok? Ce soir essa noite e aujourd'hui hoje. Uma palavra tão grande, né, para falar hoje, mas a gente vai se acostumando, né? Inclusive eu tenho até uma aluna que gosta tanto dessa palavra que ela tatuou no braço a palavra aujourd'hui. Muito bem. Então eu posso dizer qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ok? Então aqui é bem simples, né? E aí, tá fazendo sentido pra você? Você tá conseguindo entender? Digita aí pra mim nos comentários se tá fácil, se tá difícil ou se você tá conseguindo acompanhar essa ideia. Digita aí pra mim nos comentários só pra eu saber, só pra eu já ir acompanhando e se tiver alguma coisa que eu possa acrescentar também, eu vou acrescentando conforme os comentários, tá ok? Digita aí pra nós. Enquanto isso, vou me hidratando, né? Olha só. Já que falou, tá fácil. B, bolos artesanais, falou, ah oui, facile? Muito bom saber, hein? São frases muito utilizadas no dia a dia, então é por isso que a gente precisa enfatizar. E são frases fáceis de memorizar também, não é aquelas frases difíceis, cabeludas, né? Não é tão difícil assim. O João Cativa falou, tá difícil, sério, João? Sério que tá tão difícil assim? Depois a gente vai fazer uma recapitulação de todas, tá? Depois que a gente terminar. Então vamos para a próxima, galera. Olha só, sabe quando você tá cansado? Quando você tá cansada, mas você não quer falar a palavra fatigué? A palavra fatigué significa cansado, ok? Mas você quer trocar. E se você trocar, você pode dizer crever. Je suis crevé, ou seja, eu estou exausto, eu estou exausta. Então é uma maneira de você trocar e não ficar sempre agarrado na mesma expressão, né? Porque quando você aumenta o seu repertório, fica muito mais fácil de você evoluir e ir utilizando com outras pessoas, e isso faz parte do nosso processo de aprendizado, certo? Então, em vez de falar je suis fatigué, você pode dizer je suis crevé. Eu estou exausto, eu estou exausta. Nossa, eu estou morta de cansaço. É nesse sentido, tá? É um grau muito mais elevado, ok? Então, repita aí na sua casa, je suis crevé. Je suis crevé aujourd'hui. Nossa, eu estou exausta hoje. Exausta. Estão conseguindo acompanhar, né? Beleza. Então, essa é uma expressão que você pode começar a utilizar no seu dia a dia. Inclusive, je suis vem do verbo être, que é um dos mais importantes da língua francesa, que significa eu estou ou eu sou, ok? Então, je suis, nesse caso aqui, eu estou, ok? Agora, quando eu quero dizer, por exemplo, vamos para uma próxima frase muito utilizada no dia a dia. Vamos supor que eu quero falar, nossa, o tempo tá super bonito hoje, o tempo tá lindo. Aí você pode falar, il fait super beau aujourd'hui.
Il fait super beau aujourd'hui. Então, esse il fait nós utilizamos para falar sobre o clima. Não significa ele faz nesse sentido, tá? Significa que o dia está bonito. A gente vai utilizar sempre. Vamos supor que o tempo está frio. Então, eu também vou começar a minha frase com il fait. Então, il fait froid. Ok? Vamos supor que eu falo assim que tá chovendo. Il pleut. Mas que o tempo está lindo, maravilhoso, il fait beau. Então, quando eu falo que o tempo está muito bonito, eu posso utilizar, inserir a palavra super. Il fait super beau aujourd'hui. Tá repetindo, né? Il fait super beau aujourd'hui. Isso tá ficando claro para vocês? Eu preciso saber, eu tenho essa necessidade, tá? Escreva o i nos comentários se tá ficando claro e se você tá repetindo em casa. Eu gosto de saber que você tá repetindo, porque aí eu sei que você vai estar fixando, você vai estar aprendendo a cada dia mais. E quanto mais você ouvir e praticar, melhor você vai ficar. Porque eu sei que o seu objetivo é aprender francês. Então faça por merecer. Já que você está aqui comigo estudando, então estude de verdade, né? Então, já estou recebendo as respostas aí. Oui, oui, parfait. É isso mesmo. É isso. A gente precisa falar de verdade, colocar a nossa boquinha para falar francês, entendeu? Então agora você já aprendeu essa frase, né? De falar que o tempo está lindo, que o tempo está bonito. Mas uma frase que eu utilizo muito, muito mesmo. Acho que todos os dias, quando alguém me manda alguma mensagem, sei lá, querendo marcar alguma coisa comigo, alguma coisa do tipo. E aí eu falo assim, não tem tempo. Nossa, tem beaucoup de travail. Eu tenho um monte de coisa para fazer, meu Deus do céu, não tenho tempo. Como que você falaria essa frase em francês? Porque essa eu utilizo em português aqui na minha casa, com os meus amigos, o tempo todo. Como que a gente fala eu não tenho tempo em francês? Je voudrais savoir, hein? Vous savez me dire comment on dit eu não tenho tempo en français? C'est facile, hein? Gomes Nair a écrit une expression très utilisée en français aussi, c'est je suis débordée. Ah oui, oui, tu peux utiliser aussi, il n'y a pas de problème, hein? Mais une phrase super facile pour qui commence à étudier le français, c'est je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Olha, não tem tempo. Je, bem fechadão, tá? Não é je, mas é je. Porque esse eu, o pronome pessoal do caso reto, ele é fechado. Ok? Então, je n'ai pas le temps. Olha, não tem tempo. Ok? Não tem. Então, a gente utiliza aí o verbo avoir, que é o segundo verbo mais importante da língua francesa. Oui, porque o être é o verbo mais importante, mas o segundo é o avoir. E são dois verbos que vão te acompanhar no resto dos seus estudos em francês. Então, se você estudar os dois, lá na frente você não vai ter problema. É o que eu sempre costumo dizer para os meus alunos. Olha só, vamos estudar aqui o être, vamos estudar o avoir de forma contextualizada, você vai conseguir aprender. E quando você aprender, você não vai ter mais dificuldade em praticamente nada. Porque eles vão aparecer em tudo quanto é lugar. Então acostume-se com esses dois. Muito bom! Tô gostando de ver que você está aprendendo, que você está também repetindo na sua casa. Isso sim é muito importante. Estamos quase chegando ao fim das nossas frases, tá? Está faltando apenas 2. E agora eu quero dizer o seguinte. Eu tenho que fazer compras. E aí?
Essa frase também é muito utilizada, né? Quando você fala com, por exemplo, com seu companheiro, ou com sua companheira, ou com um amigo no telefone, nossa, hoje eu tenho que fazer compras. E aí? Como que você falaria essa frase em francês? Escreva aí para mim nos comentários. Como que você falaria eu tenho que fazer compras em francês? C'est pas difficile, hein? C'est pas difficile. Vous pouvez écrire pour moi, ok? Il n'y a pas de problème. Il faut essayer pour comprendre. Esse eu tenho que, nós temos um verbo que nós utilizamos bastante. E não só para esse sentido de fazer compras, mas para praticamente tudo. Praticamente tudo. E esse verbo que eu estou falando contigo é o devoir. E o devoir significa dever ou ter que. Então, nesse caso, nós utilizamos o je dois, ok? Em vez da gente falar, por exemplo, je que faire le course, que é o que na maioria das vezes, se a gente fosse fazer uma tradução assim, passando do português para o francês, seria isso, mas não. O verbo devoir, ele é muito utilizado nesse sentido. Eu tenho que estudar francês. Je dois étudier le français. Eu tenho que sair com os meus amigos. Je dois sortir avec mes amis. Eu tenho que fazer compras. Je dois faire les courses. Oui, achar também dá certo, mas je dois faire les courses. Ok? Então, esse je dois é eu tenho que ou eu devo. Ok? Então, são diversos contextos que você pode utilizar esse je dois. E é por isso que é tão importante você aprender verbos em francês. Porque se você aprende e você começa a entender quais são os usos, tudo vai se tornando muito mais fácil para você. E uma vez que você entende, nunca mais você esquece. E aí passa a se tornar mais automático. Por quê? Porque você aprendeu, você implementou, você fixou e você inseriu nas suas conversas com as pessoas. E se a pessoa te perguntar, o que você tem que fazer hoje? Hoje eu tenho que fazer compras. E aí você já sabe que você não vai falar je que faire les courses. Você vai utilizar je dois faire les courses. Eu tenho que estudar. Je dois étudier. Eu tenho que ir à academia. Je dois aller à la gym. Ok? Então, são coisas muito simples que você pode ir construindo o seu aprendizado. E a gente começa pelo básico, por frases assim que são mais simples da gente memorizar. E logo a gente vai implementando outras, a gente vai pesquisando. Todo o aprendizado de idiomas é feito aí nessa base de pesquisa. E fique tranquilo e fique tranquila, porque todos os dias nós aprendemos algo novo. Tous les jours nous apprenons quelque chose de nouveau. Et ça, c'est important. Oui. Je pense que tu dois savoir. Eu acho que você tem que saber. Que estudar um pouquinho todos os dias vai te ajudar. Étudier tous les jours vai t'aider. Oui. E você vai começar a perceber como são utilizados os verbos em francês. E você vai escrever, você vai ler com facilidade, você vai entender. E quando o outro falar com você, você não vai ter tanta dificuldade de entender e vai conseguir responder de maneira assertiva. Porque este é o objetivo. Falar francês fluente. É conseguir chegar na fluência. Você não precisa saber tudo, mas você precisa dominar um contexto, você precisa saber responder às pessoas. E para saber responder, tem que entender.
Então são caminhos, são habilidades, são competências diferentes. E tudo isso precisa estar em equilíbrio. Écouter, parler, lire e écrire. São 4. E você não pode treinar um mais do que o outro, porque alguma coisa, né? Alguma coisa vai ficar faltando. Você entendeu? Você está conseguindo acompanhar a ideia? Digita aí nos comentários se você está acompanhando ou não essa ideia, porque esse é um raciocínio muito lógico. Esta é a minha visão que eu quero compartilhar com você, que a partir do momento que você começar a fazer isso, tudo no seu aprendizado vai mudar. Escreva aí nos comentários se isso faz sentido para você ou não. Salut Anderson, ça va? Soyez le bienvenu. Nous sommes en train d'étudier le français, oui? Faz sentido para você estudar as 4 habilidades, estudar os verbos, falar corretamente? Eu saio em francês é diferente de falar eu saí. Se eu quero falar, por exemplo, eu saio com as minhas amigas todos os dias, eu não falo je sorti avec mes amis tous les jours. O que eu falo? Je sors. Je sors avec mes amis tous les jours. Mas se eu quero falar no passado, automaticamente eu vou falar je suis sorti avec mes amis. Eu saí com as minhas amigas. Eu vou mudar um pouco a frase no passado. Eu saí com as minhas amigas ontem à noite. Je suis sorti avec mes amis hier soir. É diferente de falar je sors. Je sors é présent de l'indicatif. Mais je suis sorti, nous utilisons l'auxiliaire être, oui, porque é um verbo de movimento, o sortir. Então, por isso que eu falo je suis sorti, tu es sorti, oui. C'est facile. E só é fácil a partir do momento que você entende. Se você não entender, vai ficar difícil mesmo. Então é por isso que é necessário que todos os que estão começando a aprender francês pensem nisso de uma forma assim um pouco mais concreta, no aprendizado de idiomas, no aprendizado de verbos, e saiba que você pode aprender francês de forma rápida, simples e prática. Que é exatamente o método que eu tenho hoje, que eu criei pensando exatamente nas pessoas que precisam de praticidade ao aprender o idioma. Porque existem vários caminhos. Mas você pode escolher qual é aquele que você vai seguir. E no meu curso, por exemplo, você precisa estudar só com 20 minutinhos por dia. Se você tem 20 minutinhos na sua agenda, meu amor, você tem ouro, porque ali as aulas gravadas dentro da plataforma, elas são bem direto ao ponto. Então, uma vez que você senta a bunda na cadeira para você estudar, você consegue. Porque aí você assiste a aula, você faz os exercícios em PDF e logo você faz um jogo também para que você possa fixar o vocabulário aprendido. Então é um jogo bem interessante. Quem estava na jornada do francês descomplicado lembra desse jogo que eu fiz junto, né? E é sempre bom quando você memoriza. Memorizar, fixar aquelas palavras para que depois você consiga escrever, você consiga falar com as pessoas. E além das aulas gravadas lá na plataforma, ainda tem as aulas ao vivo. E as aulas ao vivo acontecem todas as semanas. Inclusive, já tem várias pessoas entrando no método francês essentiel para mudar de vez esse cenário e aprender francês para utilizar no dia a dia com as pessoas, conseguir entender o que as pessoas estão falando e conseguir responder. Ou aquelas pessoas que já moram em um país de língua francesa que precisam mesmo para se comunicar no trabalho. Isso é extremamente importante. E esse método eu criei para isso. Exatamente para isso, para poder te ajudar e te mostrar que você consegue chegar lá. E que você não precisa caminhar sozinho. Você até pode, mas você não precisa. Você pode estudar todos os dias sozinho ali, um pouquinho,
Mas quando você tem toda uma galera, toda uma comunidade que tem o mesmo objetivo que o seu, se torna muito melhor. Porque aí você vê o outro aprendendo, você aprende junto e você pratica e você fala francês. E quando você assusta, você fala: prof, eu tô falando francês, meu Deus, eu entendi essa aula toda em francês, eu não acredito. Meu Deus, eu tô falando francês. Tô realizando meu sonho, eu tô falando francês. Consegui ir na padaria e pedir une baguette, s'il vous plaît, sozinho, sozinha. Consegui pedir um café, consegui resolver meus problemas, consegui levar meu filho no médico e explicar o que o meu filho tem, consegui conversar com a professora lá na escola, entender o que ela tá falando, consegui me comunicar no trabalho. Ou seja, comunicação é poder. É poder. E o conhecimento é algo que ninguém nunca vai poder tirar. Nunca. Podem tirar tudo de você, menos o conhecimento. Já notou essa? Podem tirar tudo de você, mas o conhecimento não. Então simplesmente estude, leve a sério, porque vai valer muito a pena. E só você pode tomar essa decisão de estudar de verdade. Estudar de verdade. As pessoas podem ter inveja de tudo, de você, da sua vida, até mesmo do seu sorriso, de tudo que você tem hoje. E até podem querer te tirar muita coisa e de repente podem ser vários bens materiais, várias coisas assim, né, que são tangíveis, mas conhecimento, nunca. Nunca. Então, se a sua prioridade é falar francês, a hora é agora. Só não adie o seu sonho. Não adie o seu objetivo de aprender o idioma. E não pense que é difícil, porque não é. Você tem formas, você tem maneiras fáceis de aprender, de chegar, de alcançar aquilo que você deseja. Para realizar grandes sonhos. E realizar grandes sonhos é super importante, pelo menos para mim é. É poder viajar, é poder me comunicar com os meus amigos. É poder sair com os seus amigos, né, sentar num restaurante e falar em francês as coisas que você não quer que os outros saibam, pelo menos aqui no Brasil, né, que você vai ser menos provável que a pessoa entenda o que você está falando. É diferente do inglês, né, que muitas pessoas estão, né, estudando, falando, mas o francês, se você falar em códigos ali, é sempre muito interessante. Eu vi até um experimento social uma vez sobre isso. Mas fale não só por causa disso, mas por uma realização pessoal e profissional. Pense nas coisas que você pode alcançar lá na frente. E pense também que ça ira, ça va aller. Ça marchera, vai dar tudo certo. Você só não pode colocar empecilhos no seu caminho, porque isso só depende de você. Isso depende nem só do professor, mas do aluno também, da dedicação que você coloca na constância, na sua determinação, na sua vontade de falar. Isso faz ou não faz sentido? Não é possível que eu tô louca. Não é possível que só eu que penso assim. Escreva aí nos comentários, só pra eu ver se eu sou a única louca aqui dessa live, porque eu penso desse jeito. Mas se você não pensa, pode colocar aí também que a gente discute aqui e eu entendo o seu ponto de vista e tudo mais, mas não é possível. Eu entendo que o conhecimento é poder e que todos os dias eu preciso estudar alguma coisa para ser melhor. Para ser uma pessoa melhor do que eu fui ontem. Até mesmo enquanto professora, eu não sou detentora do conhecimento. Todos os dias eu tenho que estudar alguma coisa. Até porque eu quero o melhor para os meus alunos. Eu quero oferecer o melhor dentro do curso que eu tenho. Então, para isso eu estudo. Para isso eu faço especializações também. E você deve fazer a mesma coisa. Se você quer falar francês, você tem que estudar. Não adianta, não tem
fórmulas milagrosas que da noite pro dia você vai conseguir. Não. Quem falar isso com você tá te fazendo de trouxa, você tá fazendo papel de trouxa de acreditar. Nossa, e tem tanta gente que faz papel de trouxa. Eu sou uma que já fiz. Inclusive. Por isso que se você já fez papel de trouxa, de acreditar naquelas propagandas, de falar: aprenda francês em 2 meses, aprenda francês em 15 dias, aprenda francês em 1 mês e meio, sem estudar. Cara, meu Deus, apelou, né, cara? Porque só de você pensar em quanto conteúdo que a gente tem para poder estudar, quanta coisa que é um idioma, estudar as 4 habilidades, e dentro dessas 4 habilidades tem diversos gêneros para você trabalhar, tem diversos assuntos, tem diversas coisas que você precisa saber para você falar bem, para você ser um bom comunicador, uma boa comunicadora, para você chegar em qualquer lugar e saber falar. É muita coisa, então, por favor, não acredite em promessas milagrosas. Acredite que se você estudar, você vai colher os frutos lá na frente. E nem tudo serão flores, às vezes você vai se debater com alguma coisa, algum conteúdo que você vai achar mais difícil, mas não significa que você tem que parar, que você tem que desistir. Não, aí é que você tem que continuar, porque aí é quando você tá quase lá. Oui. Então, ok, a Paty falou, está certinha, e Belo, bolo artesanais, falou, certíssima. A Paty complementou, estava eu aqui, entrei a primeira vez aqui e estou mesmo maravilhada com tudo. Que bom, Paty, seja muito bem-vinda, tá? E espero que compareça nas minhas próximas lives com muito conteúdo aqui pra gente aprender francês. Fico feliz que você esteja gostando, hein? Isso é muito bom, isso é um bom sinal, hein? Então agora, vamos continuar aqui, né? Agora tá faltando a última frase para que eu possa fazer uma boa recapitulação com você, certo? Então a última foi, olha, eu tenho que fazer compras. Agora, é a última que é, a gente se vê amanhã? A expressão a gente se vê é muito utilizada e nós vamos utilizar o verbo voar. Mas aí esse agente, o que é mesmo esse agente? Já foi explicado nesta live hoje, hein? O agente, nesse sentido de nós, né? O agente separado do português é o on que nós utilizamos. Então a gente vai falar on se voit demain, on se voit demain. Tá repetindo, né? Eu espero que você esteja. On se voit demain. A gente se vê amanhã? A gente se vê na segunda-feira, on se voit lundi. A gente se vê na quarta-feira, on se voit mercredi. É muito simples você aprender francês, não é difícil não. Eu tô te mostrando que a partir de uma expressão você pode criar outras, você pode complementar com o vocabulário que você tem, você pode anotar, você pode fazer tabelas, você pode fazer 1 milhão de coisas, você só não pode deixar de fazer. Oi? Esse que é o ponto que eu quero chegar contigo. Então agora chegamos em um momento em que você vai fazer uma recapitulação de todas as frases que foram ditas aqui, ok? Vamos lá. A primeira é tu vas bien. Aí na sua casa você vai repetir, tá? Tudo de novo, porque a intenção é que você memorize. Tu vas bien. Je suis en retard. Désolé. Tu peux m'aider, s'il te plaît? J'ai besoin d'un café. J'ai besoin d'un café. S'il vous plaît. Aí a gente acrescenta s'il vous plaît, né, para ficar um pouquinho mais formal. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Je suis crevée.
Je suis crevé. Il fait super beau aujourd'hui. Il fait super beau aujourd'hui. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je dois faire les courses. Je dois faire les courses. E a última, on se voit demain. On se voit demain. Beleza! Que bom que você chegou até aqui. Eu gostaria de saber se você entendeu todas as frases ou se tem alguma dúvida. Coloque aí nos comentários, porque agora a gente fez uma boa revisão. E um detalhe, eu vou deixar essa live salva no YouTube, tá? Para que outras pessoas possam assistir. Vou disponibilizar o material também. E quero te dizer que se você tá animado, se você tá animada, se você gostou de aprender essas frases, comigo, no Método Francês Essentiel, você pode aprender muito mais. Como eu te disse, eu trabalho com aulas gravadas que você pode assistir onde e quando você quiser. Trabalho também com as aulas ao vivo todas as semanas para você praticar bastante o seu francês. E você não vai estar sozinho, você vai estar acompanhado comigo e com todas as pessoas que têm esse objetivo de aprender francês. E lembrando que eu estou com as matrículas abertas para que você possa fazer a sua inscrição e entrar para o método. Oui? Olha só, a Paty falou, já quero é o curso. Nunca comprei nenhum, mas sei que vou entender tudo com essa maravilhosa. Gata, me diga onde compro. Já me identifiquei com essa Paty, hein? Paty, já me identifiquei com você. Então é o seguinte, Paty está perguntando como que ela pode fazer para adquirir o curso, então eu vou falar aqui com todos vocês que me escutam, que ficaram comigo até aqui nessa live e que por um acaso têm interesse mesmo em aprender francês para o seu dia a dia, para o seu trabalho ou para uma viagem internacional. Simplesmente não deixe de adquirir esse curso, porque eu tenho certeza que pode ser a porta de entrada para a sua carreira, para a sua vida. E se o francês mudou a minha vida, pode mudar a sua também. Então vamos lá para os detalhes. É o seguinte, o curso ele já está, todos os conteúdos estão na nossa plataforma. E aí, na semana que vem, a gente já vai começar com as nossas aulas ao vivo. Mas você já pode começar a estudar hoje mesmo, se você quiser. Porque as aulas já estão disponíveis nessa plataforma, como eu disse. Então, basta clicar lá no link da minha bio e lá você vai cair diretamente em um vídeo em que eu explico cada detalhe desse curso. Então é um vídeo bem curto de 15 minutos, porque eu sei que muita gente aqui não tem nem muito tempo, mas é um vídeo rápido de 15 minutos que se você quiser assistir, você pode para entender um pouco melhor, e logo abaixo tem um botão, e esse botão está escrito fazer a inscrição. Então você clica nesse botão verdinho e vai cair na página de pagamento. Oui? E nessa página de pagamento, você vai colocar o seu nome completo, você vai colocar o seu melhor e-mail e depois embaixo você vai repetir e vai te perguntar qual é a melhor forma de pagamento. Então, você vai escolher entre cartão de crédito, você pode pagar, fazer o pagamento à vista, você pode pagar em 2 cartões ou você pode dividir de até 12 vezes. Tem outras formas também, que é o PayPal. E tem mais uma que agora... Ah, lembrei, que é o boleto bancário, que você pode fazer o seu pagamento tudo de uma vez. Mas agora tem mais uma opção que eu ainda não tinha disponibilizado, que é o pagamento por transferência via Wise. Então, aquelas pessoas que utilizam o app Wise podem fazer a transferência diretamente para mim e eu libero o acesso na plataforma. E assim fica muito mais fácil também para quem acha que essa transação é tranquila. Então,
Quem gosta de Wise pode utilizar, e quem quiser fazer o pagamento no boleto parcelado também pode, só que o link é diferente daquele que está na minha bio, tá bom? Aí tem que mandar uma mensagem diretamente lá no meu direct, ok? A Paty tá falando aqui, tem na Wise, tá, ufa, isso, ufa mesmo, porque tem muita gente que utiliza o Wise e é muito legal, né? Então, o pagamento cai rápido, a sua liberação na plataforma também é muito rápida, então hoje mesmo você já consegue acessar suas aulas e entrar para o método. E vai ser muito bacana, porque é a junção de dois mundos, das aulas gravadas, que vai te dar muito mais flexibilidade de horários, então você pode assistir quando e onde você quiser, fazendo os seus horários, sem comprometer as suas outras atividades, e você vai ter a certeza que todas as semanas você vai estar ali comigo, para você poder tirar suas dúvidas e para que você possa praticar comigo e com os colegas. Então vamos ter aulas temáticas, nós vamos ter aulas culturais, nós vamos ter francês com música, francês com poesias. Nossa, vai ser muito bacana, porque é a mistura de diversos gêneros que vocês vão conseguir aprender. Oui? Estou em Portugal, não sei onde está, mas vou lhe chamar aí para conversar, se eu tiver dúvida lá no pagamento, ok? Muito obrigado, merci. Sem problemas, Paty, só você clicar aí no link da minha bio e fazer seu pagamento. Se não conseguir, é só você mandar uma mensagem no direct, sim, que eu logo te respondo, tá bom? E para quem tiver ainda com dúvidas sobre o pagamento, pode me mandar uma mensagem também. Mas é um investimento, curso de francês. Não é um gasto, é sempre um investimento. Porque o conhecimento ninguém nunca vai poder te tirar. Nunca. Foi o que eu disse aqui mais cedo. Então, se esse é o seu sonho, simplesmente corra atrás para realizar. E eu estou disposta a te mostrar que você vai chegar lá. Se você se comprometer com seus estudos, eu te entrego resultado. Oui, eu te entrego resultado. Bolo artesanais está perguntando, no boleto também divide? Divide, mas só que aí é um link diferente do que está na minha bio. Então você precisa mandar um direct para mim ou me mandar uma mensagem no WhatsApp, porque aí eu te mando qual que é o link do boleto parcelado, tá ok? Então nós temos aí mais duas formas de pagamento para que você possa adquirir o curso e começar com a gente a sua jornada. Então, não vai ser o problema o método de pagamento. Aquilo que ficar melhor para você, você pode fazer e começar a estudar francês. E eu te garanto que em dezembro você vai estar muito melhor do que hoje. Ok? A Valéria Santos está perguntando aqui, qual que é o valor do curso? Você investe 12 vezes de R$ 297,34. Para quem pagar no boleto parcelado, é um pouquinho a mais por causa da empresa parceira. E essa empresa coloca, né, um pouquinho do dinheiro para eles e tal, por causa da hospedagem. Então, quem pagar no boleto parcelado vai ser R$ 302,95. E aí tem uma vantagem. Quem paga de 12 vezes, né, não vai ter acesso a apenas um ano. Vai ter acesso a 2 anos de curso. 2 anos, é um ano a mais. Então quer dizer que você não precisa nem ficar preocupado, porque você vai poder usufruir de tudo o que eu colocar dentro do curso. Qualquer coisa. Algum convidado especial que eu chamar, alguma palestra, porque vocês vão ter contato a tudo. Vocês vão ter acesso a esse conhecimento. E é essa a experiência que eu quero te proporcionar. Se você está afim de falar francês de verdade, se você está afim de crescer pessoal e profissionalmente, você tem que andar comigo. Se você andar comigo, vai ser sucesso. E não é só da boca para fora. Se você quiser, você pode sair dessa live agora e dar uma olhada no meu perfil, que tem vários cases de sucesso. Vários alunos que já estão falando francês. Várias pessoas que confiaram no meu trabalho e que hoje estão morando em um país de língua francesa, conseguiram um trabalho melhor, estão sendo bem remunerados, estão viajando falando francês, não estão mais bloqueados na hora de falar, não estão mais travados. Mas por quê? Tudo depende do método de ensino.
E aqui eu prezo muito por método, prática e acompanhamento, ok? Porque método, se você estuda com o método validado, você chega lá muito mais rápido. Prática, porque você precisa praticar desde o seu primeiro dia de aula se você quiser falar francês. Não existe isso de ficar estudando tudo primeiro para depois falar. Você tem que falar desde o início. E acompanhamento, porque eu acompanho todos os meus alunos do início até o fim do aprendizado. Eu acompanho todos os meus alunos, eu tiro todas as dúvidas, eu corrijo todas as tarefas. E você vai ver que algumas aulas dentro da plataforma, você vai ver lá direitinho, você vai assistir, eu vou pedir uma tarefa. E essa tarefa os alunos costumam colocar logo abaixo da aula. Então eu vou lá, no prazo de 2 dias eu já consigo responder tudo, colocar os ajustes necessários e nós trabalhamos as 4 habilidades, que é o escutar, falar, ler e escrever. Então você vai ver que nas nossas aulas nós vamos trabalhar tudo. E nas aulas ao vivo tem uma vantagem também. Aí a gente vai ficar um tempinho a mais, não vai ser só 20, 30 minutinhos, como são as aulas da plataforma. Nas aulas ao vivo você fica aí 1h e 15 mais ou menos. Por quê? Porque aí é um conteúdo um pouco mais denso, que nós vamos aprofundar em diversos temas que você precisa para se comunicar no seu dia a dia. E no final de todas as aulas você vai sair sabendo de alguma coisa. Você vai conseguir praticar. Teve até um dia que foi muito interessante, que eu tava com uma das minhas turmas na aula ao vivo, e aí a Andresa falou assim, mas essa tarefa aqui tem que fazer quando? Eu falei, amanhã. A gente estava aprendendo o quê? Sobre como você iria fazer uma compra em uma loja de roupas. E aí eu falei com elas, olha, as meninas, né? Uma mora na França, a outra mora na Bélgica, a outra eu esqueci. Mas aí, ela morando na Bélgica, eu falei, amanhã mesmo, você vai sair da onde que você tá, depois do seu trabalho, ou na hora do seu almoço, e você vai em uma loja e você vai conversar com o vendedor ou com a vendedora em francês. Você não vai falar inglês mais. Você não vai falar inglês, você vai falar francês. No lugar que você mora se fala francês, entendeu? Então amanhã você aprendeu isso hoje, você aprendeu vocabulário, as possíveis perguntas que a vendedora ou o vendedor pode te fazer, então agora é prática. É prática. E ela fez isso. E ela conseguiu. Então são nas pequenas vitórias do nosso dia a dia, são nesses pequenos momentos que a gente consegue perceber que nós somos capazes de nos comunicar no idioma. E só depende de você. Só depende de você para fazer acontecer. Só depende de você. O método, prática e acompanhamento conta muito. Mas a pessoa que precisa tomar a decisão é você. Agora, se você quiser deixar essa chance escapar, beleza. Mas aí depois o que acontece é a sua trava, é a sua limitação no idioma que vai te impedir de realizar grandes sonhos e de perder grandes oportunidades por não falar o idioma. E isso acontece. Isso acontece. As pessoas todos os dias estão perdendo algo maravilhoso, extraordinário na vida por não conseguir se comunicar. E se você é uma pessoa que mora em um país de língua francesa, ou se você quer emigrar ou tem esse sonho, você precisa falar francês. Você precisa fazer isso. E deixa eu terminar essa live com uma frase que eu gosto muito. Quem acredita sempre alcança. Quem acredita sempre alcança. Já ouviram essa música? Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez eu sei.
Escuridão já vi pior. Já escutaram? Essa música eu amo. Inclusive, na minha primeira graduação, eu coloquei na hora da entrada, pedi para colocarem. E eu nunca me esqueci disso. E foi só por causa dessa parte que eu coloquei lá. Quem acredita sempre alcança. Eu nunca imaginei que eu ia conseguir fazer graduação, pós-graduação. Mas na minha primeira, eu já soube de toda a verdade, dependia de mim para fazer acontecer. Então eu fiz a primeira, fiz a segunda, comecei a terceira, fiz cursos de especialização. E você também pode fazer. Porque quem acredita, sempre alcança. Se você acredita que você vai aprender francês, você vai conseguir. Não deixe ninguém te falar o contrário, que você não vai conseguir. Não deixe ninguém te falar isso. E se você precisar do meu acompanhamento, eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te ajudar a chegar a fazer acontecer. Mas não depende só de mim. É um caminho em que os dois andam juntos. E eu deixei o link lá na minha bio, para que você possa adquirir o curso, entrar para o método, entrar para a nossa comunidade, que tem pessoas que querem e acreditam que elas vão conseguir. E só se vive uma vez. On ne vit qu'une fois. Se só se vive uma vez, é a nossa obrigação fazer a nossa vida dar certo. E se você quer fazer a sua vida dar certo, você precisa aprender francês, mas começar com o que você tem. Acredite que você é capaz. Assim como eu acreditei e estou aqui falando com você. Mas se eu não tivesse acreditado em mim e nos meus sonhos, eu poderia estar em qualquer outra parte do mundo fazendo até o que eu não gosto, fazendo não sei nem o que, mas eu não estaria aqui conversando contigo e querendo te ajudar a chegar no seu objetivo. Então simplesmente vai na fé e faça acontecer. E eu estou aqui para te ajudar. Se você tiver alguma dúvida quanto ao curso, mande uma mensagem no direct ou mande uma mensagem no WhatsApp, mas simplesmente se mexa, porque a gente vai conseguir. E eu vou acompanhar o seu aprendizado do início ao fim. Então, muito obrigada a todos que ficaram até aqui, até agora. E eu vou disponibilizar essa live também no YouTube, se você quiser rever, tá bom? E para quem ainda não se inscreveu no meu canal, é o mesmo nome aqui do meu Instagram, tá ok? A Tati falou o seguinte: gata, isso não é só sobre venda de curso, essa live é motivacional em todos os aspectos. Adorei esse comentário, é sobre isso, não é só sobre venda. Eu não tô aqui só para poder vender o meu curso. É importante para mim? É algo que é o meu sustento, que é o meu ganha-pão, eu não faço nada além disso. Esse é o meu trabalho. Mas só que é sobre você realizar sonhos. Não é só sobre vendas, é sobre realização. Então, muito obrigada por você que ficou comigo até aqui. E eu te espero aqui do outro lado. Um grande beijo. Bisous!